Graça e paz de Cristo, bem-vindo para a última aula deste módulo de ética. Essa é a nossa última aula e nós queremos falar um pouco com você nesta aula sobre o relacionamento do líder com a igreja. Isto é muito importante, né? Como você se relaciona com a igreja. Nós já vimos aqui em aulas anteriores, né? Podemos perceber de tudo que nós vimos, de tudo que nós falamos aqui, nós já podemos perceber que o título eclesiástico, né? O que você é, o que você faz na igreja, isso não está em primeiro plano para Deus, né? O que acontece é que ele preza os frutos que você dá para o reino. Não se você tem títulos ou funções e tal, isto não é nada, né? Isto é organização nossa e, é claro, chamado de Deus, mas isso não é o mais importante, né? O importante é que nós tenhamos uma vida santificada, seja qual for a nossa função, seja qual for, né, o nosso chamado, nós precisamos ter uma vida santificada para gerar frutos para o Senhor. Nós vamos ver nesta aula, então, como nos relacionarmos, né, com a igreja do Senhor. Como o ministro deve se relacionar com a igreja do Senhor. E eu coloco ênfase nisto, né, e acho isso muito importante, por isso coloco ênfase, de que a igreja ela é do Senhor. Ela não é nossa. A igreja é de Cristo. O líder aqui é um facilitador. Alguém que foi chamado para conduzir o rebanho de Cristo, né, e levá-los a pastos verdejantes. Mas a igreja é do Senhor. O relacionamento do líder para com a igreja deve ser um relacionamento de conservo. Lembra quando João teve a visão e prostrou-se aos pés do anjo? O que foi que o anjo disse para João? Não faças tal coisa. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Então, nós percebemos que há muitos líderes querendo reivindicar para si um status, né, de tão alto de que os líderes devem adorá-lo. E não é isso. Não é esse o relacionamento do ministro com a igreja do Senhor. Tá? Em uma de nossas aulas nós até falamos aqui sobre a maneira errada, né, como alguns líderes enxergam o seu chamado, fazendo com que isso lhe traga benefícios pessoais, né, e não é isso. Tá? Então, o relacionamento do líder para com a igreja do Senhor, né, deve ser observado e deve ser, né, exercido com muito cuidado. Há que se aplicar aqui o princípio da humildade, entendendo que se alguém deve servir, este alguém somos nós, líderes, porque fomos chamados para isso. Então, nós somos chamados para servir o rebanho de Deus. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Paulo também dá exemplo deste relacionamento em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, vamos ver? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que maravilha, que maravilha. A mensagem que a igreja precisa ouvir e que ela quer ouvir é uma mensagem 100% cristocêntrica. Nós estamos servindo a igreja e nossa obrigação é falar de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Então a mensagem que nós, vamos começar por aqui, a mensagem que nós precisamos levar à igreja é uma mensagem 100% cristocêntrica. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o sumo pastor da igreja. Quem vai à igreja está interessado em ouvir uma mensagem para o seu coração, uma mensagem que venha do céu, uma mensagem que venha de Deus, tá certo? Então eu quero aqui colocar algumas dicas básicas para que o nosso relacionamento com a igreja seja um relacionamento abençoado, seja um relacionamento próspero, produtivo. Tá? E vou começar exatamente por aqui. Quem vai à igreja precisa ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, invista um tempo se preparando para isso. Prepare seus sermões, estude. Há ministros que sobem à tribuna para falar do seu trabalho secular, de como foi o seu dia, chega a narrar tudo o que aconteceu na sua sessão de trabalho e o povo está lá querendo ouvir uma mensagem, se perguntando quando é que a mensagem vai começar, quando é que ele vai começar a pregar, entende? Então, prepare-se, prepare-se. Quem ministra sabe que pregar uma mensagem leva tempo. Nós passamos mais tempo estudando, preparando a mensagem do que pregando. Então prepare-se para isso, porque a igreja está ali para ouvir uma mensagem da parte de Deus. Outra coisa, mensagem não é testemunho. Testemunho é testemunho, mensagem é mensagem. O testemunho pode até ser inserido na mensagem a fim de que ajude, contribua naquilo que está se tentando aplicar com aquela mensagem. Mas testemunho é testemunho, mensagem é mensagem. O pastor Elias Crossi, ele vai dizer que um culto pode ter vários testemunhos, mas somente uma mensagem. E essa mensagem não deve ser tarde demais, quando o povo já está cansado. Né? Até porque, diz ele, a mensagem não é sobremesa, ela é prato principal. Então, há que se ter aí uma preocupação com isso. Trabalhe bem o texto que você vai pregar. É o teu relacionamento com a igreja do Senhor. Você foi chamado para servir, para dar à igreja, ao rebanho, um pasto verde. Então trabalhe o texto que você vai pregar. Tem gente que lê Gênesis e prega em Apocalipse. Então se empenhe, trabalhe no texto da sua mensagem, a fim de que ela possa ter foco. Você está ali
para alimentar o rebanho do Senhor. Use a Bíblia para fundamentar as tuas mensagens. Aliás, sempre comece a sua mensagem com a leitura de um texto bíblico como base. Não comece a sua mensagem sem ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Então, ainda que você tem tudo ali bem preparado, mas faça uso da Bíblia. Então, ainda sobre essa questão do relacionamento com a Igreja do Senhor, eu estou aqui aplicando alguns conselhos, vamos dizer assim, bem básicos, para que você possa desfrutar de uma boa relação com a Igreja do Senhor e com o próprio Senhor da Igreja. Então vamos lá. Algumas questões básicas, alguns conselhos básicos, eu vou dar algumas pinceladas nesta última aula sobre algumas questões básicas no que diz respeito ao relacionamento com a Igreja do Senhor. Bom, um bom líder, um líder atencioso, ele visita os seus membros. Então vamos lá. Relacionamento com a igreja. Você precisa visitar. Agora, é preciso tomar muito cuidado com as visitas que você faz. Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o fato de que a ética ministerial cristã, ela não somente estuda o comportamento, mas a motivação para tal comportamento. Eu venho falando isso no decorrer das aulas, falei algumas vezes. Então, as motivações elas são importantes. Por exemplo, há líderes que visitam membros somente na hora do almoço. Por que será? Por que será? É conveniente. Então, a menos que a família tenha te convidado para fazer uma refeição, não faça as suas visitas nesta hora. Não faça. Vá à casa dos membros numa outra hora. Tá bom? Veja o que os escribas faziam. Jesus Cristo vai relatar isso lá em Marcos capítulo 12, versículo 40, e veja como o Senhor os repreende. O texto diz assim, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Eles iam às casas das viúvas e faziam orações prolongadas para se ater ali mais tempo, talvez na intenção de abusar, de aproveitar da hospitalidade dessas viúvas, talvez na intenção de esperar sair o almoço, a refeição. Então perceba que eles aproveitavam da hospitalidade das viúvas. O Senhor os repreende por isso. Era apenas pretexto para estar ali, para abusar. Outra coisa, não faça visitas de improviso. Não é bom, não é bom ir na hora do almoço, evite esses horários das refeições, a menos que você tenha sido convidado, mas também não faça visitas de improviso, porque isso pode trazer vergonha para o membro, constrangimento para o membro. Às vezes a casa não está bem arrumada, está lá alguma baguncinha, não deu tempo de arrumar. Às vezes a pessoa não está trajada adequadamente para receber uma visita. Então, agende as suas visitas. Você vai ver o quanto isso é produtivo, o quanto isso é bom. Agende as suas visitas. Não se aventure nas suas visitas de improviso, não. Não se aventure também a ficar de casa em casa.
Tem gente que fica de casa em casa, tá na casa de um, tá na casa de outro, tá na casa de outro, tá na casa... Não, também não é assim. Você deve visitar, você deve estar acessível, você deve ser uma pessoa agradável. No entanto, deve evitar estar todo o tempo na casa de um e de outro. Provérbios, capítulo 25, versículo 17 diz: não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Olha que conselho, né? Interessante. Então evite, né? Evite isso. Seja sempre humilde, seja sempre manso com o rebanho do Senhor. O próprio Cristo nos tem ensinado isso. Para desfrutarmos de um bom relacionamento com a igreja, é preciso sermos manso e humilde. Jesus Cristo está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não seja bravo, irascível. Você precisa aprender a sofrer o dano. Ser líder, ser ministro, é preciso aprender a sofrer o dano. Tem gente que anda aí, né? Ainda segue o lema de quando estava no mundo, né? Bateu, levou. Não, não é assim. Você precisa aprender a sofrer o dano. E olha que algumas pessoas ainda não só segue este lema do bateu, levou, como ainda usa o púlpito para agredir, para desabafar, e depois, né, a tribuna vira aquele lugar de choradeira e tal. Não, não faça isso. Ali é para você pregar a palavra, tá? Então aprenda a sofrer o dano. Agora, uma coisa muito importante no relacionamento com a igreja é que você precisa conquistar a confiança. Seja confiável. Porque você vai aconselhar muita gente, você vai ter pessoas vindo até você no seu gabinete para dividir os problemas com você, para dividir o que está vivendo, a situação, né? Buscando um conselho, buscando uma ajuda, sabe? E é preciso então que você seja confiável, porque senão essas pessoas não vão procurar você. Eu percebi isso quando eu comecei a pastorear. Eu comecei a pastorear com 29 anos e eu percebi isso, sabe? Essa dificuldade. Duas coisas, no princípio, faziam com que as pessoas não viessem me procurar. Primeiro porque eu era muito jovem, aí as pessoas achavam, os casais mais velhos, achavam que eu não poderia, né, aconselhá-los, não poderia ajudá-los a resolver uma questão familiar, conjugal, porque eu era mais moço, né? E segundo, porque antes de mim, tudo que se falava se jogava depois no púlpito. Então se falava aqui e depois no púlpito se jogava no ventilador. Então perceba, isto é errado. Isto é errado. Existe uma coisa que se chama sigilo pastoral. E se você não guardar isso, você não vai ser uma pessoa confiável. As pessoas não vão procurar você. Paulo sabia muito bem disso e quando ele vai aconselhar o jovem Timóteo, né, ele trata exatamente isso. Talvez por ver também que Timóteo era novo, era moço e teria essas dificuldades, então Paulo orienta ele da seguinte forma, no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que ele está dizendo, olha que coisa interessante.
um dos requisitos que Paulo cita aqui é o procedimento. O que é isso? A maneira como você faz as coisas, a conduta, a maneira de se comportar. Os membros precisam saber que você é confiável, que elas podem confiar em você. Então, Paulo dá esse conselho, né, que é através do procedimento, do amor, né, que você vai conseguir isso. E aí as pessoas não vão desprezar a tua mocidade. Então eu entendo isso porque vivi isso. Né? Então a gente precisa ser confiável. Nós precisamos conquistar o respeito da igreja. Respeito é ser tratado com consideração e reverência. Por isso, respeito não deve ser confundido com popularidade, são coisas diferentes. Você precisa conquistar o respeito da igreja. Então, algumas pessoas acham que ter respeito é ser popular. Não. E aí, no desejo de ser popular, alguns acabam agindo como político em véspera de eleição. Vai de casa em casa, vai na casa de um, na casa do outro, e conta anedotas e faz piadas. Eu não estou dizendo que você tem que ser fechado, ranzinza, mal-humorado. Não, não é isso. Mas você precisa entender que é necessário guardar uma distância, uma reserva para não se perder o respeito. Efésios capítulo 5, versículo 4 nos diz para evitarmos as chocarrices, as tolices. E olha, outra coisa interessante, é bom evitar isso também no púlpito. Então, algumas pessoas brincam de forma exagerada. O povo vai à igreja não para ver um palhaço, para isso se vai ao circo. Às vezes é necessário um quebra-gelo, às vezes é necessário você tirar um sorriso, uma palavra de descontração para tirar um sorriso do povo e deixá-los mais leves, deixá-los mais à vontade. Às vezes eu faço isso, né? Às vezes eu falo alguma coisa e a igreja sorri e eu até digo para eles, olha, eu disse isso só para ver esse sorriso no rosto de vocês. E aí eu já preparei eles para um ambiente, para uma palavra. Então às vezes é necessário, mas nós precisamos saber dosar as coisas. É preciso saber dosar as coisas, tá bom? Jesus não era mal-humorado, mas também não era um contador de anedotas. Ao nos relacionarmos com a igreja, nós precisamos ter em mente que nós estamos nos relacionando com a noiva do Senhor. E como é que devemos tratar a noiva do Senhor? Com todo respeito, com consideração, com cuidado. Tá? Afinal, estamos nos relacionando com a noiva do Cordeiro. Se nós lembrarmos disso, nós sempre teremos cuidado em tratar com a igreja do Senhor. Mesmo porque sabemos que haveremos de prestar contas de tudo ao Senhor. Bom, eu vou parando por aqui. Perceba que nós não esgotamos todo o assunto de ética e eu procurei abordar isso de forma bem prática. Espero que você tenha sido abençoado e gostado disso, né? Nós procuramos trabalhar de uma forma prática de questões do dia a dia para expormos este assunto, né? A fim de que não ficasse tão pesado. Então, há ainda muita coisa a ser dito sobre ética ministerial, tá? No entanto, nós não queremos que este módulo seja exaustivo, não é nossa intenção afadigá-los, né? Então nós não vamos adiante. Quem sabe, né? Vem aí depois um módulo de ética, a segunda parte, quem sabe, né? Mas eu fico feliz
se isso pelo menos despertar você, né? Se isso pelo menos influenciar você a se aprofundar um pouco mais no assunto, a procurar mais sobre o assunto, eu já fico feliz se conseguir despertar este interesse em você. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe muitíssimo. A minha oração por você que fez esse módulo, que está aqui acabando este módulo agora, né? A minha oração é para que o teu ministério cresça, para que o teu ministério frutifique, né? Para que a glória de Deus seja sobre a tua vida, a graça do Senhor seja sobre a tua vida e o nome dele seja glorificado. Afinal de contas, tudo vem dele, por ele e para ele é. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe muitíssimo. Um forte abraço e até um outro módulo, se Deus assim o permitir.